Então, iniciamos a audiência pública de prestação de contas do primeiro e segundo quadrimestres de 2025. Toledo Prev, o FAPS. Estamos no auditório, no plenário Edílio Ferreira, da Câmara Municipal de Toledo. Hoje é 16 de outubro, quinta-feira. Iniciamos a audiência às 15h04. A apresentação está sendo feita por a presidente, eu, vereadora Olinda Fiorentin. Eu cumprimento a todos, uma boa tarde. Eu agradeço a presença dos membros da Comissão de Seguridade Social e Cidadania, da diretora executiva do Toledo Prev e sua equipe, dos técnicos, dos demais vereadores aqui presentes. Até o momento, o Sérgio Japonês, o Pedro Varela, os dois colegas estão aqui presentes. Os servidores, assessores, imprensa, representante da sociedade organizada, a Ruth do Observatório Social, obrigada pela presença, internautas e a comunidade em geral que estão acompanhando e participando desta audiência pública. Informo que essa audiência está sendo gravada, transmitida ao vivo no canal do YouTube. Informo ainda que foram encaminhados convites através da correspondência eletrônica que os representantes das entidades constituídas e demais munícipes para participar dessa audiência pública. A Comissão de Seguridade Social e Cidadania da Câmara Municipal de Toledo, composta pelos vereadores Olinda Fiorentin, Chumbinho Silva, Valdir Gomes, Cátia Nascimento e Valdecir Careca, se reúne nesta data para cumprir a determinação contida no parágrafo único do artigo 11 da Lei 1929, de 4 de maio de 2005. Informo que o edital de chamamento para audiência pública foi publicado no órgão oficial eletrônico do município no dia 25 de setembro de 2025. E comunico que a responsável do Toledo Prev, senhora Roseli Fabres da Costa, se faz presente. Quero registrar que a Cátia, até o momento, não chegou, a colega vereadora, e registro também a ausência do Valdecir Careca, que se encontra de atestado médico. Então, concedo a palavra a responsáveis e os técnicos para realizar a prestação de conta referente ao primeiro e segundo quadrimestre de 2025. Também quero comunicar que eu estarei numa consulta médica, estou com um pouquinho de alteração de diabetes e eu preciso retornar à consulta, porque amanhã a médica não está e a semana que vem estarei viajando. Então, eu quero justificar que vou me retirar, mas prometo que vou acompanhar cada detalhe desta bela apresentação. Então, convido a abençoada colega servidora, né, a Roseli, e os técnicos para realizar, então, essa prestação de conta referente ao primeiro e segundo quadrimestre de 2025. Obrigada. Boa tarde a todos. Cumprimentar a presidente da comissão, vereadora Olinda Fiorentin, os demais membros presentes, o vereador Valdir Gomes, Chumbinho Silva e demais vereadores. Me acompanham aqui para esta prestação de contas a contadora do Toledo Prev, aqui ao meu lado, a Rosângela. Estão presentes também os presidentes dos conselhos, Jaldir Anholeto, presidente do Conselho Fiscal, e o Leandro Marcelo Ludwig, presidente do Conselho de Administração. O Leandro, também secretário da Secretaria de Recursos Humanos, representa aqui o executivo nessa prestação de contas. Agradecer aos conselheiros também presentes que nos acompanham nessa prestação de contas. Então, essa prestação de contas, como a vereadora Olinda mencionou, ela traz a apresentação do primeiro e do segundo quadrimestre, dados do ano de 2025. A regulamentação dessa audiência pública é um dispositivo que foi alterado na Lei 1929 pela Lei 2575,
aonde a coordenação de previdência realizará quadrimestralmente a audiência pública. Os objetivos dessa audiência pública são a prestação de contas, então, como mencionei inicialmente, do primeiro e do segundo quadrimestre 2025. Então, como que nós organizamos esta apresentação? Os dados do regime próprio, eles são divididos em dados de governança corporativa, gestão de investimentos e evolução atuarial. Inicialmente, nós vamos apresentar a governança corporativa do regime próprio. Como já foi mencionado em outras audiências, o Toledo Prev, desde o ano de 2020, foi certificado no programa Progestão de governança nível 2. Nós recertificamos, né, essa certificação ela tem validade de 4 anos, e a gente recertificou, ela vai até o final do ano de 2026. E o que é esse Progestão? Então, ele é um programa que ele incentiva os regimes próprios a adotarem as melhores práticas de gestão previdenciária. Dentro do programa, são 3 pilares, que é a governança corporativa, controle interno, e esse controle interno são os controles de gestão, né? Não é propriamente o que nós temos hoje na estrutura do município, que é o controlador do município, né? Então, controles internos dentro do RPPS, ele faz parte do controle aí de todas as nossas atividades. E a educação previdenciária. Essa audiência pública, ela entra no pilar de educação previdenciária, e ela tem aí a parte da educação previdenciária, que é toda a questão de capacitação, exames de certificação, audiência, como um pilar, um requisito obrigatório dentro do programa Progestão. Iniciando com os dados de governança, a gente começa falando daquilo que é a nossa massa de servidores. Então, nessa slide, nós temos aí os dados dos segurados, tanto do primeiro quadrimestre quanto do segundo quadrimestre. Esses dados são dos servidores em atividade, aposentados e pensionistas, e aí os servidores ativos são aqueles que efetivamente contribuem para o regime próprio. Nós separamos como Prefeitura e Câmara, para demonstrar aqui o número de servidores que tem em cada órgão. Então, a Câmara tem 25 servidores ativos e o município 4.154 servidores, ou seja, segurados do RPPS aí, no primeiro quadrimestre. Quando a gente olha em termos totais para o segundo quadrimestre, e já totalizando o somatório, a gente verifica que do primeiro para o segundo quadrimestre, nós tivemos uma variação de 3,6%. Então, nós passamos de 5.771 segurados no primeiro quadrimestre, final de abril, para final de agosto, com 5.978. Desses, aqui a gente não descontou, digamos assim, nós temos novas admissões, nós temos aposentados, aqui os que estavam efetivamente contribuindo no fechamento do quadrimestre, né? Então, é o número real de servidores. Passando para a parte dos ativos da carteira do Toledo Prev, então, nós utilizamos os fundos de investimento como veículos para investimento no mercado financeiro. Na parte de fundos de investimento, então, nós, no primeiro quadrimestre, tínhamos alocado 499 milhões, que representa 73,88% da nossa carteira, e títulos públicos, 26,12%, o que representa 176 milhões.
nós fechamos o primeiro quadrimestre com uma carteira de investimento de 676 milhões. Para o segundo quadrimestre, a gente percebe que houve uma variação positiva de 7,9%. E aí, a carteira de fundos de investimento, ela ficou em 547 milhões, os títulos públicos, 182 milhões, fechamos agosto, que seria o fechamento do segundo quadrimestre, com 729 milhões de ativos. Então, esse é o valor que é gerido pelo RPPS e investido no mercado financeiro. Mais adiante, na parte da execução da política de investimento, a gente vai detalhar melhor. Quanto à nossa estrutura de governança, então, nós temos o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, o Comitê de Investimento e a Diretoria Executiva do Toledo Prev. No Conselho de Administração, nós temos 6 titulares, 6 suplentes, 3 são indicados pelo Executivo e 2 são eleitos pelos servidores em atividade e 1 pelos aposentados. A parte do Conselho Fiscal, são 4 titulares, 4 suplentes, 2 indicados pelo Executivo, 1 eleito pelos servidores em atividade e 1 eleito pelos servidores aposentados. O Comitê de Investimento são 5 membros e é composto pelos presidentes dos 2 conselhos, a diretoria executiva, que exerce a função de gestor de recursos. Como hoje nós temos os 2 presidentes, tanto do Conselho de Administração quanto do Conselho Fiscal, que são representantes do Executivo, os conselhos elegeram 1 membro para representar os segurados. E aí também compõe a parte do comitê a contadora, que é responsável pela parte da contabilização da carteira de investimento. Na parte da diretoria executiva, 2 pessoas, no caso, a diretoria é composta pelo secretário de Recursos Humanos e pela diretora do Toledo Prev. Aqui, quanto aos órgãos, e a gente já fala aqui da estrutura como certificada, né? Essa é uma exigência que está dentro, compõe o Progestão, e que hoje também faz parte da regularidade previdenciária. Então, para que o município mantenha a sua regularidade previdenciária, que foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como constitucional, a regularidade administrativa, é requisito para isso que todos os membros dos conselhos, ou pelo menos a maioria em alguns quesitos, para o Progestão são todos, para os ativos, aliás, os titulares, né? Mas para a regularidade previdenciária houve um afrouxamento de prazo, então ainda temos um tempo para certificar todos os membros. A gente tem uma resposta bem importante dos nossos colegiados, inclusive da parte dos suplentes, todos estão buscando aí a certificação. No Conselho de Administração, nós temos 8 certificações, todas são no nível básico. O Conselho Fiscal, a gente tem 4 certificações básicas e 1 intermediária, são 5 membros certificados. Comitê de investimento, obrigatoriamente, para ingressar no comitê de investimento, o servidor ou o membro, ele precisa estar certificado com uma certificação na área de investimentos. Diretoria executiva, nós temos aí um básico, avançado 1, totalizando as 2 certificações. E na parte do comitê, então, 4 básicos e 1 avançado. Então, 100% do comitê certificado, 100% do Conselho Fiscal e 100% da diretoria executiva. Ali no Conselho de Administração, aqueles titulares 83,33, é porque nesse último período um conselheiro teve a sua certificação vencida e ele não conseguiu a aprovação ainda na prova. Ele já
realizou a prova e está se preparando novamente para a prova. E aí, agora entrando na parte, então, mais contábil, que são das receitas do regime próprio. E aqui a gente traz uma tabela onde a gente demonstra quais foram as receitas realizadas no primeiro quadrimestre de 2024, e aí faz um comparativo com as receitas realizadas no primeiro quadrimestre de 2025. E, ao final, qual é a previsão de receita para o ano de 2025. Então, no total aqui das receitas, no primeiro quadrimestre de 2024, foram 54.329.000. Já no ano de 2025, houve um aumento dessa arrecadação, passando para 75.144.000. Aí nós podemos destacar as principais receitas que houve no RPPS e o aumento delas, né? A receita patrimonial, ela se refere à rentabilidade da carteira de investimentos. Então, enquanto 2024 tínhamos 15.951.000, passamos para 27.153 no primeiro quadrimestre de 25. A outra receita também que tem um impacto positivo é a questão dos aportes, né? Que é a tabela de equacionamento. Houve um aumento aí no aporte do ano de 2025, então, no primeiro quadrimestre, foram repassados 23.256.000. A parte patronal, também a gente observa aí um aumento, né, da parte da arrecadação, e a parte de contribuição do servidor, ela é um pouco menos expressiva, embora que tenhamos ali aquela evolução que eu apresentei para vocês no número de segurados. E isso se dá pelo fato de que, desde 2022, todos os servidores que ingressam no serviço público, eles passam a compor o regime de previdência complementar. Então, os servidores que ganham acima do teto do regime geral, eles contribuem para o RPPS até o teto e, acima disso, eles contribuem para a previdência complementar. Ainda nas receitas, e aqui já falando do segundo quadrimestre, a gente também percebe, e é o mesmo impacto, as mesmas receitas, né? A evolução da receita patrimonial e a evolução dos aportes. Então, no segundo quadrimestre de 24, tínhamos 125 milhões de receita. Este ano, no segundo quadrimestre, 170.734. E aí, a receita que foi prevista para 2025, um total de 214 milhões. Ainda dentro das contribuições, e agora trazendo essa contribuição por ente patronal, que no caso do Toledo Prev, nós só temos a Prefeitura e a Câmara, né? Eu voltei, espera aí. A Prefeitura e a Câmara, então, nós temos aí, no primeiro quadrimestre de 25, as contribuições, e aqui a contribuição do servidor, a contribuição patronal e os aportes, né? Foram 42.655.000 da parte da Prefeitura, a Câmara 556.000 e o RPPS também, as retenções da folha dos segurados aposentados, 555.000. Então, de contribuições aqui, nós tivemos 43.767.000, quando a gente considera o aporte para amortização do déficit. Segundo quadrimestre, aí a gente tem uma evolução, a arrecadação na parte da Prefeitura, 94.086, Câmara, 137, FAPES, 180, totalizando aí 96.404, 497,04. Na parte da despesa,
As principais despesas do RPPS, elas são a folha de pagamento. Então, depois da emenda constitucional 103, o RPPS ele só pode pagar despesas com aposentadorias e pensões. E aí, as outras despesas correntes, elas são provenientes de compensação previdenciária e também a parte da taxa de administração, que é repassada pelo município. Então, na folha de pagamento, no primeiro quadrimestre de 2024, nós tivemos um custo de R$ 33.732.000. No primeiro quadrimestre de 25, passou para 36.829. Esse aumento ele se dá aí pela quantidade de benefícios que vão sendo concedidos e também no fechamento do primeiro quadrimestre a gente já tem aí os aumentos, né, que foi o aumento de março, que é para quem tem paridade, e o aumento de janeiro, que são para aqueles que se aposentam ou têm algum benefício sem paridade, que daí é o mês de janeiro que reajusta conforme o índice divulgado pelo governo, que é do INSS. Passando para o segundo quadrimestre, a folha passa de 71.973.000 para 78.788.000. E as outras despesas, ali vocês veem uma evolução de mais de 200.000, que na compensação previdenciária, nesse segundo quadrimestre, nós tivemos a liberação de requerimentos de outros RPPS, que enviaram solicitando a contribuição de servidores que contribuíam para o RPPS de Toledo, que migraram para outros entes municipais ou mesmo estaduais e se aposentaram lá. Então, da mesma forma que nós, quando recebemos servidores que já contribuíram para o regime geral, nós buscamos esse encontro de contas. Agora, a legislação também permite que os RPPS busquem essa compensação entre os regimes. Temos alguns municípios que não têm regime próprio, mas aí o responsável é o próprio ente municipal, porque, à época, essas contribuições para aqueles que tinham regime próprio e que depois migraram para o INSS, fica a cargo do próprio ente. Ou, então, se sempre foi regime geral, mesmo que ele tenha trabalhado num ente municipal, ele vai apresentar aí a contribuição via CTC do INSS. Esse caso que eu estava mencionando dos outros entes seria uma situação assim, se hoje Toledo tivesse a extinção do seu RPPS, fosse todo mundo para o regime geral. As contribuições que foram vertidas para o RPPS, ou daquele período em que se retinha e que ficava no cofre do ente municipal, o município vai precisar realizar o pagamento e fazer esse encontro de contas. Aqui já olhando a execução da despesa, quando a gente pega o orçamento e pega a despesa que foi realizada. Então, de novo, né, as despesas do RPPS, elas são com folha de pagamento pessoal, aposentados e pensionistas, e as outras despesas são, como eu mencionei, o encontro de contas com os regimes de previdência e a taxa de administração do RPPS, que depois eu vou separar para vocês poderem visualizar qual é o custo disso. E aqui a despesa de capital era só uma previsão orçamentária, mas não houve execução. Então, o primeiro quadrimestre aqui, em relação ao que foi previsto, foi empenhado 36.976.000 e foi liquidado e paga. Então, na execução, foi liquidado toda a despesa do primeiro quadrimestre. No segundo quadrimestre, vocês vão observar uma pequena diferença entre a despesa empenhada e a despesa liquidada e paga. Nesse quadrimestre, nós temos uma empresa que presta serviços de consultoria com o sistema aí que a gente faz o gerenciamento da carteira de investimentos do Toledo Prev, que foi empenhada e paga no mês subsequente.
Então, por isso, tem essa diferença aí entre a empenhada, a liquidada e paga. Aqui separando, então, as despesas, como antes lá a gente separou qual é a receita que a gente tem com a parte da folha, aqui nós separamos a despesa com as aposentadorias e pensões em relação ao orçamento. Tivemos aí uma previsão orçamentária de 133.404 para executar neste ano, e a despesa empenhada ficou em 36.829. A mesma foi liquidada e foi paga. Não houve nenhum bloqueio de benefício. Nós temos a prova de vida, que ela é vigente sempre no mês de aniversário do servidor. E aí, no mês subsequente, nós publicamos uma notificação. Se não ocorre a prova de vida, o segurado tem aí o seu benefício suspenso. Então, nesse caso aí, nós fechamos o primeiro quadrimestre sem nenhuma suspensão de benefício. Segundo quadrimestre, da mesma forma, então já foram 78.788.000 empenhados e pagos, não temos nenhuma retenção. 4.794.000 referente a pensões e 73.994 referente às aposentadorias. Aqui a gente traz um comparativo por tipo de aposentadoria do primeiro quadrimestre. Então, no primeiro quadrimestre, foram aposentados 27 servidores. Desses, 8 foi por tempo de contribuição, 5 por invalidez, 7 por idade, 5 de professor e 2 compulsória. Que a compulsória é aquela quando o servidor atinge os 75 anos de idade, aí, obrigatoriamente, ele precisa ser aposentado. Aqui a gente tem sempre o servidor, quando ele chega nesse momento, aquele que fica, né, ele não quer sair. E a gente percebe alguns casos, até o próprio Leandro me relatou, quando houve no gabinete a entrega aí, né, o agradecimento pelos anos que o servidor prestou de serviço, que alguns até deprimem, né? Aqueles que não têm uma outra atividade gostariam de se manter, mas hoje ainda a compulsória ela é aos 75 anos, e aí a lei faz com que a gente obrigatoriamente precisa aposentá-los, né? E aí, no primeiro quadrimestre, nós tínhamos aí 1.412 benefícios de aposentadorias ativos na folha. Já no segundo quadrimestre, somando os 27 concessões lá do primeiro, a gente fecha o segundo quadrimestre com 55 benefícios de aposentadoria concedidos no ano. E aí, então, salta para 22 o de tempo de contribuição, mantém os 6 de invalidez, 13 por idade, 10 de professor e 4 de compulsório. 1.434 benefícios ativos na folha de agosto. A parte das pensões, então nós concedemos pensões tanto para os servidores, os dependentes de servidores inativos que falecem, assim como para os servidores em atividade. No primeiro quadrimestre, nós tivemos 4 pensões para servidores inativos e 2 pensões para os servidores ativos. Então, fechou aí 6 concessões nesse primeiro quadrimestre, o que levou aí a 180 benefícios ativos no mês de abril. No segundo quadrimestre, a gente teve, já somando o primeiro, né, aqui sempre no segundo quadrimestre a gente totaliza, são 6 pensões de servidores inativos e 2 de servidores ativos, totalizou 8 pensões. E aí vocês vão ver, apesar do aumento, né, das pensões, uma redução dos benefícios ativos na folha, que antes era 180, cai para 178. E esses benefícios, eles, além deles encerrarem com o óbito do pensionista, nós também temos aquelas situações dos pensionistas menores,
que quando eles atingem a idade de 21 anos, ele deixa de ser pensionista, então é baixado, é temporária essa pensão, né? Então, não é que houve tantos óbitos, mas nós tivemos alguns óbitos aí também. Nós temos uma população que a gente percebe já com uma faixa etária bem elevada dentro da nossa massa de servidores, que depois, mais ao final, na parte atuarial, aí eu vou trazer para vocês os impactos dessa massa de servidores, já com, digamos, superaram a expectativa de vida e já estão na sobrevida, né? E é bom, né? Não estou dizendo que é ruim viver bastante, não, né, gente? Com todo o avanço que nós temos hoje na medicina, as pessoas elas estão vivendo mais, né? Elas estão tendo qualidade de vida, né? E aqui, como eu falei para vocês, eu separei a despesa administrativa do RPPS. Claro que por nós sermos um fundo e nós estarmos na administração direta, a maioria das despesas elas são absorvidas pelo próprio ente federativo, como é o caso dos servidores, como é o caso dos servidores que atuam na gestão do RPPS, mas a folha de pagamento ela fica a cargo do ente federativo. E também aqueles servidores que se dividem entre as atividades, tanto do ente municipal quanto do RPPS, e aí também fica a cargo do ente federativo. Num levantamento básico que nós observamos, se a estrutura do RPPS ela fosse separada, pelo volume que nós temos hoje aí de segurados, nós somos, pelo índice de situação previdenciária, nós somos considerados de médio porte, mas também nós temos uma maturidade, que é quando você pega o número de servidores aposentados e divide pelos ativos, ela dá uma média maturidade, né? E aí também, pelas atividades, pela carteira de investimento que nós temos hoje, nós precisaríamos aí em torno de 20 a 25 servidores atuando exclusivamente no RPPS, se fosse feito um trabalho à parte. Hoje nós temos, assim, todas as áreas do município, e isso é bem bacana de falar, todos os servidores, eles se empenham em relação ao RPPS, a gente tem um trânsito bem fácil, eu diria, dentro da administração municipal, seja isso na área de compras, na área de orçamento, contábil, RH, todas as secretarias que, um momento ou outro, a comunicação, porque a gente utiliza toda a estrutura do município. Então, a Secretaria de Recursos Humanos, embora a gente veja, tem a unidade gestora do RPPS, funciona como uma secretaria. A gente acaba absorvendo serviço dos servidores que estão em todas as secretarias. Então, quando a gente traz a despesa administrativa, que fica dentro do Toledo Prev, nós tivemos aí um orçamento de R$100 mil para este ano, então a gente tem serviços técnicos especializados. Até esse momento aqui, nós só temos uma empresa que foi contratada, licitada diretamente pelo órgão gestor do RPPS, o FAPS. Os outros contratos, eles foram realizados pela Secretaria de Recursos Humanos. Então, aqui só vai aparecer a despesa com um contrato que nós temos. E hoje nós temos serviços especializados, a gente contratou o serviço de dados da DataPrev para fazer a compensação previdenciária. Esse é um serviço exclusivo da DataPrev, sem ele a gente não consegue buscar aí os requerimentos e o encontro de contas. Outro serviço que nós também contratamos, que demandou autorização do INSS, também da DataPrev, é o CIRC, que é um sistema onde a gente roda a nossa base de aposentados para verificar os óbitos diretamente pelos cartórios. Os cartórios alimentam o sistema, esse sistema vai para o INSS,
Aí esses dados são disponibilizados pela empresa Dataprev. Há um rigor nisso. Hoje nós temos uma servidora credenciada para fazer esse cruzamento. Ela, para fazer esse cruzamento, tem uma responsabilidade de guarda da senha, dos dados. Então, é bem complexo você acessar esse tipo de base de dados. E esse é um serviço também, que é um serviço exclusivo da Dataprev, também foi contratado pela Secretaria de Recursos Humanos, mas este ano, quando nós fizemos uma nova contratação, a gente manteve pela Secretaria de Recursos Humanos, mas estamos avaliando aí também para melhorar esse sistema. Obviamente que isso vai incorrer em custo, que é a gente poder buscar e saber qual o servidor que registrou um filho, qual o servidor que fez o registro de um casamento, porque hoje, por mais que a gente faça o recadastramento, e faremos novamente agora, a partir de 2026, vai ser novamente chamado o servidor para prestar essas informações. É requisito do Estatuto do Servidor, mas muitas vezes o servidor ele só vai comunicar à Secretaria de Recursos Humanos que ele foi pai se for para pedir os 5 dias de folga. Mas ele não lembra que ele precisa comunicar também para que esses dados sejam carregados e ajustados na base de dados. E aí, depois de um trabalho junto à Secretaria de Recursos Humanos, que entendeu essa necessidade, a gente hoje tem uma base mais atualizada. E aí a gente também quer buscar isso para poder, em tempo real, estar atualizando essas informações dentro da nossa base de dados. E outro serviço ainda que nós temos é o sistema que faz a simulação para o cálculo dos benefícios. E esse agora, a partir desse mês de outubro, nós contratamos pelo RPPS. Então, o que muda? A gente utiliza o orçamento que está destinado para o FAPES e o ente municipal, ele repassa o valor do contrato para realizar o pagamento. As capacitações aqui, as provas, os exames, as inscrições em eventos são realizadas pelo orçamento do FAPES, a anuidade das associações, para que a gente tenha melhor acesso à capacitação e traga uma economicidade até para o município, porque toda vez que a gente vai contratar uma empresa ou contratar um profissional para vir, para dar um curso aqui, a gente tem uma despesa maior, muitas vezes, do que está enviando o servidor para algum evento que vai abordar todas as temáticas. Nós estamos agora em vias de iniciar uma contratação, nós vamos contratar um para que venha capacitar aqui, que vai ser toda a parte dos controles internos e uma monitoria para o planejamento estratégico do RPPS, porque a gente já está olhando para, no Progestão, avançar para nível 3 ou mesmo nível 4. A parte de processamento de dados, aí são certificados digitais, que hoje, com o SEI, a gente basicamente está conseguindo eliminar esse custo também. Para algumas atividades ainda é exigido, como acesso ao Tribunal de Contas, mas assinaturas em documentos, ou faz pelo Gov.br, ou está fazendo pelo SEI, então é uma economicidade que a gente acaba tendo. Então, só para encerrar o primeiro quadrimestre, já detalhando essas despesas, nós tivemos aí despesa empenhada de 29.414, aí ficou uma diferençazinha que ficou sem liquidar e pagar, que deveria ser uma capacitação, ali, serviço técnico especializado, na verdade, de novo, que é aquela empresa que a gente empenha num mês e paga no outro. Segundo quadrimestre, essa despesa ficou em 53.077. Acho que não preciso detalhar, eu já detalhei a natureza de cada despesa. E aí, já passando para o nosso segundo ponto. Aí encerramos a governança e aqui a gestão de investimentos. Vocês viram lá no início a nossa carteira de investimento, como ela está distribuída, fundos de investimento e títulos públicos. Aqui a gente traz o enquadramento da carteira. Nós temos uma resolução do Conselho Monetário Nacional,
que nos orienta e estabelece a forma que os recursos do Toledo Prev devem ser investidos no mercado financeiro. Ela traz limites de alocação. E também a nossa política de investimentos do ano de 2025, que estabelece um mandato entre mínimo e máximo e alocação objetivo. E o progestão, que os RPPS que têm o progestão, eles têm acessos ampliados a tipos de investimento que pode trazer, que traz, na verdade, diversificação para a carteira e contribui aí para um melhor resultado. Então, tanto o Comitê de Investimento quanto o Conselho Fiscal, e depois prestado conta para o Conselho de Administração, é apresentada esse quadro aqui da carteira para demonstrar como está a aderência da carteira de investimento às normas que são estabelecidas. E hoje nós temos aí os segmentos na carteira. A nossa carteira ela mantém uma diversificação importante. Nós temos renda fixa, renda variável, investimento no exterior e investimento estruturado. Os investimentos estruturados, ali lá no final vocês podem ver o limite que o Progestão fala que seria até 15%, é porque dentro de investimentos estruturados ele abre outras possibilidades. A nossa carteira tem os fundos multimercado. Existem outros investimentos alternativos, mas nós estamos concentrados nos multimercado. Temos aí, nesse primeiro quadrimestre, era 7% da nossa carteira. A parte de investimento no exterior, a gente tem tantos BDRs, que são empresas americanas negociadas no Brasil, e temos também os investimentos que são em ações globais. Então, aí com impacto tanto do dólar quanto da volatilidade das ações naqueles mercados. E na parte de renda fixa, então, 83,29%. Sempre há uma prudência em relação aos investimentos, em manter eles com pouca volatilidade e sempre mirando no objetivo. Qual é o nosso objetivo? A meta atuarial. A nossa meta atuarial hoje ela é composta pelo INPC mais 5,11%. Segundo quadrimestre, então, com 729.863.000, vejam que a nossa posição ela não se altera muito, né? Voltando aqui para o primeiro quadrimestre, só para fazer o contraponto, era 83,29 em renda fixa, o segundo quadrimestre, 81,2 em renda fixa. Tivemos aí nos multimercados um aumento, né? Foi para 8,93, era 7,01, dentro da estratégia aí, que se vocês olharem na parte da política de investimento, a alocação objetivo, ela tem o objetivo de manter aí os 10%. Essa margem de 8,93 para 10%, para nós, é a nossa margem de segurança, porque se esses ativos andarem bem, nós vamos extrapolar o limite permitido pela resolução. Se nós extrapolarmos, passarmos de 10%, há necessidade de se fazer uma realocação e ajuste da carteira. Obviamente que extrapolar o limite passivamente, por um ganho de mercado, não nos preocupa, mas a gente tem mantido aí uma margem de segurança. Já o investimento no exterior, nós temos aí 6,33%, a alocação objetivo colocou aí 5% e 4%, mas a gente tem mantido uma certa cautela, em virtude aí do cenário, que todos acompanharam, este ano, a parte da economia americana, nós tivemos bastante volatilidade, momentos de otimismo, momentos de incerteza, e aí, já em janeiro, o Comitê de Investimento reunido decidiu pela manutenção dos investimentos e não aumento desses investimentos. A gente tomou uma pancada em fevereiro, mas eles já vêm se recuperando.
O mercado do exterior ele tem uma diferença em relação ao mercado doméstico, que ele se recupera com mais facilidade. Então, a gente, aí no segundo quadrimestre, basicamente conseguiu que esses ativos se valorizassem novamente. E aqui o nosso fluxo de aplicações e resgates e qual foi o resultado que a gente teve aí nos primeiros 4 meses. Como mencionei para vocês, no início do ano, aí, esse primeiro quadrimestre, ele foi bastante volátil, cheio de incertezas, e nós temos ainda essa questão fiscal do Brasil, que tem trazido volatilidade nos mercados. Então, diante dessa incerteza fiscal do Brasil, a questão do tarifaço que veio dos Estados Unidos, que impactou a nossa carteira, e mais alguns momentos de incerteza, a gente aí, nesse primeiro quadrimestre, teve retornos positivos, não tivemos nenhum retorno negativo, porém não foi suficiente para atingir o nosso objetivo, que era a meta. O retorno da carteira registrou 2,98% e a meta que nós tínhamos para esse primeiro quadrimestre era de 4,14%. Se vocês observarem em fevereiro, teve uma inflação muito alta e elevou aí a nossa meta a 1,88%. Foi exatamente o mês que houve o início da tarifação dos Estados Unidos, e aí muitos investidores estrangeiros acabaram saindo com seus capitais do Brasil, impactou aí as bolsas, e saíram, inclusive, dos Estados Unidos, indo para outros mercados emergentes, e a nossa carteira, apesar dela ser diversificada, na parte de exterior, nós estamos em solo americano. E aí, indo para o segundo quadrimestre, aí nós temos a nossa movimentação, os saldos e as aplicações e resgate. Então, fechamos com 57 milhões de retorno até o segundo quadrimestre. Acabei não mencionando do primeiro, né? Embora que a gente não tenha conseguido alcançar o nosso objetivo, foram 19.530 de retorno. Até o fechamento de agosto, eram 57.467. E aí, nesse segundo quadrimestre, houve uma acomodação em relação à tarifação, e aí os mercados se acomodaram mais, a carteira de investimentos no exterior, ela andou, conseguiu trazer um retorno positivo, os investimentos em renda variável e renda fixa foram consistentes, e aí nós fechamos com 8,67% de rentabilidade, e a meta ficou em 6,52%. De novo, lembrando que a meta ela é calculada pela inflação mais 5,11%, uma taxa de juros de 5,11%. Então, a nossa taxa de juros, sem considerar a inflação na largada, ela já é de 0,44%. E aí, mais a inflação é o que a gente tem que trazer para a carteira todo mês, para chegar ao final do ano e ter cumprido com a meta atuarial. Se não cumprir com a meta atuarial, o que acontece? Ele vai impactar no déficit atuarial, porque a mesma taxa que nós utilizamos como meta para a carteira de investimento, ela é utilizada quando é realizada a avaliação atuarial, na correção aí, tanto dos benefícios que nós temos a pagar, quanto das contribuições que vamos receber. E aqui o nosso... Bom, voltei. Falando um pouco da evolução do patrimônio. A gente traz aí em barras, mas também no lado está disposto em reais, né? Como que o nosso patrimônio tem evoluído. Então, de 2016 a 2025, a gente começa em 2016 com 219 milhões de ativos e passamos para 729 milhões aqui no primeiro quadrimestre. Espera aí, deixa eu ver. Ficou só o primeiro quadrimestre, mas vocês viram aqui que é 729.
716 para 729, não, está correto. Eu estou com o número de setembro na cabeça, que eu estava fazendo a ata da reunião do comitê do mês de setembro, fiquei com o número na... Então, é 729 milhões o total do patrimônio que nós tínhamos no fechamento desse quadrimestre. E aí, a última parte da nossa audiência trata da evolução atuarial. Então, primeiro a gente viu aí as receitas e despesas, a gestão dos investimentos, e aqui a gente entra na evolução atuarial, que é o quê? Avaliar o nosso passivo. Então, de novo, a gente traz a nossa população, que vocês viram no primeiro slide, são os mesmos dados que nós temos lá, mas aqui a gente traz aí os percentuais ao final, porque aqui a gente trabalha com essa massa de segurados para entender como evoluiu o nosso passivo. No primeiro quadrimestre, foi uma evolução aí dos segurados de 4,887, tem uma linha lá, não consigo visualizar, 4,8. O segundo quadrimestre ficou em 8,5, essa variação que nós tivemos aí no total dos segurados. Não vou detalhar mais, que a gente já viu esse slide lá na frente, né? Sempre quando a gente faz essa questão do comparativo para avaliar a evolução, a gente pega a posição de 31 de dezembro de 24, porque foi a última avaliação atuarial que foi realizada, e é aquela também que trouxe o equacionamento do déficit, que foi aprovada a nova tabela de amortização. Na parte da média salarial, então, no primeiro quadrimestre, a gente teve aí uma variação de 0,29%, e no segundo quadrimestre, 5,23%. Então, essa variação, ela tem aí o impacto, como eu vou dizer, das contratações, depende qual tipo de servidor que contratou, qual era o nível salarial. Então, tem uma série de dados que influenciam. Aqui a gente traz uma média, mas na folha a gente faz servidor por servidor para chegar ao cálculo atuarial. As novas admissões, então o município contratou 357 novos servidores no primeiro quadrimestre. A média salarial desse primeiro quadrimestre ficou em R$ 2.743,95. Segundo quadrimestre, fechamos com 652 servidores contratados, 3.049,73 a média salarial. Está tendo uma oscilação. Aqui a gente também verificou, porque existe uma rotatividade de servidores no quadro do município. Então, tanto daqueles que ingressaram de 2022 para cá, quanto aqueles que já estavam. Nós apuramos aí que foram uma média de 220 servidores que pediram exoneração. E desses, também nós tivemos aí os que saíram para... Teve mais os que saíram para se aposentar. Então, na parte de contratação, a gente teve uma evolução bem positiva quando se olha do ponto de vista aí de arrecadação. Aqui as aposentadorias, né, como a gente já viu lá naquele gráfico anterior, foram 27, mas aqui trazendo a média salarial dessas aposentadorias, 3.997. Então, sempre quem se aposenta, ele leva um salário maior do que o servidor que está ingressando, que isso é o plano de carreira, e aí o servidor vai avançando na carreira, né? Segundo quadrimestre, totalizou 55 benefícios concedidos e R$ 4.250,99 a média do benefício. Então, e esses dados, seja eles de segurados e novas aposentadorias, é a nossa base de dados que traz aqui, que impacta onde é realizado o cálculo atuarial. Aqui a gente tem no primeiro quadrimestre, comparando com 31 de dezembro, qual foi a evolução. Então, se a gente olhar que nós fechamos 31 de dezembro com um déficit atuarial de 1.211.353.000,
nós, em final de abril, 1.285.854.000. Então, aqui nós tivemos essa evolução de 6,15. Ali naquele PMBAC, significa que há a provisão matemática dos benefícios a conceder. E o PMBC são dos benefícios concedidos. Então, se vocês olharem ali na variação, houve um aumento dos a conceder, uma variação na provisão matemática de 8,81 e dos concedidos de 5,72. E os ativos da carteira variou 4,79%. Nessa análise de evolução atuarial, foram consideradas as mesmas premissas que foram utilizadas na avaliação de 31 de dezembro. Então, é basicamente só com aquelas alterações de segurados e média salarial que trouxe esse impacto para 1.285. Já para o segundo semestre, quando a gente fecha abril, nós já estudamos as premissas que vão ser utilizadas no ano de 2026. Porque quando este ano, pelo nível de risco atuarial, que Toledo é o nível 3, nós precisamos fazer o relatório de análise de hipóteses e entregar para o Ministério da Previdência quais são, o que são essas premissas. Uma delas é a tábua de mortalidade, são as tábuas biométricas, como nós chamamos. Então, como mencionei para vocês antes, nós temos uma população já que está na sobrevida dos nossos segurados, né? Passaram de 90, 95, 96 anos e estão recebendo benefícios do RPPS. Isso impacta porque eles estão na sobrevida. Então, na busca da melhor tábua biométrica, a gente teve que substituir a tábua que foi utilizada em 31 de dezembro, para que ela fosse mais aderente ao nosso quadro de segurados e aí trazer um resultado mais próximo da nossa realidade. E aí, com isso, passou de 1.211 para 1.392.024.000, uma variação de 14,91%. Então, além da alteração da massa, né, de 6,15, que nós tínhamos aqui, passou para 14,91. Nós fizemos um estudo bem detalhado, foram realizadas 3 reuniões em conjunto, RPPS, Executivo e Atuária. Isso é uma exigência da Portaria 1467, é uma exigência do Ministério da Previdência, para que as premissas elas sejam estudadas e aprovadas e decididas em conjunto. Porque, diferente do que era antes da Emenda Constitucional 103, quando se avaliava o quê? Se o RPPS tinha equilíbrio financeiro e atuarial. Hoje, avaliado o equilíbrio financeiro e atuarial e também a questão orçamentária e financeira do ente municipal. Então, por isso, essas decisões, a exigência de que se faça o estudo e a aprovação seja realizada em conjunto. Quando fizemos o estudo das premissas, nós observamos que a alteração ela ia impactar aí 10 a 12% no nosso resultado atuarial. Mas procuramos as tábuas e tentamos identificar de todas as formas para ver se havia algum erro na base, mas o resultado ele foi confirmado, e aí a gente manteve aí as tábuas que foram aprovadas, e agora, em 2026, serão utilizadas as mesmas que foram utilizadas nessa análise. A gente mantém essa análise até para que os conselheiros também possam acompanhar, e para que a gente possa trazer nessas audiências públicas também o acompanhamento. Então, hoje a gente faz uma gestão atuarial, isso também faz parte do pacote do Progestão, e para que a gente tenha aí melhores práticas de governança. Os municípios hoje que ainda não entraram no programa, a maioria faz uma avaliação atuarial só para cumprir a legislação e enviar para o Ministério da Previdência. E aí acaba não fazendo uma gestão de acompanhamento. Isso também enriqueceu muito o conhecimento do nosso conselho, que passou a entender a origem do déficit atuarial, como ele é composto, como se calcula e de onde vêm as informações.
Então, a gestão atuarial que a gente trouxe para o RPPS foi bem positiva para o conhecimento dos conselheiros. E para a gente poder também apresentar aqui nas audiências públicas de prestação de contas. Aqui, a gente também faz esse acompanhamento se fosse realizado a reforma. Que impacto que a reforma traria? E aí, como nós não temos nenhuma premissa nesse ponto, a gente utiliza aí a emenda constitucional 103. Então, se a reforma fosse realizada, considerando o resultado de agosto, no primeiro momento, sem considerar nenhum tipo de contribuição para o quadro de segurados aposentados, ou seja, mantém a contribuição acima do teto do regime geral, 25,16% seria de impacto, reduziria aí o déficit atuarial. Se fosse atribuído algum tipo de contribuição aos segurados aposentados a partir de um salário mínimo, obviamente, que é o melhor resultado, né, 34,19%, 3 salários mínimos, 28,99%, e 4, 27,7%. Esse estudo também ele acompanha a evolução atuarial, o acompanhamento que a gente faz para entender como que se comporta esse resultado. E aí, para finalizar, eu gostaria de falar que nós estamos agora com as eleições para os conselhos de administração e fiscal. A partir de segunda-feira vão abrir aí a votação. Então, vai ser do dia 20 de outubro, segunda-feira, até 23 de outubro, que é na quinta-feira. Nós aqui, esse banner, ele está no site do RPPS, está no site do município. E aí, deixa eu achar o mouse. Eita. Ele não vai, tem que dar um ESC. Achou ele? Agora eu achei. Então, aqui eu trouxe para vocês verem a página do Toledo Prev, né? Ixi. Sério? Será que caiu a internet? Bom, de qualquer forma, então, eu poderia acessar por fora, se fosse só interno aqui. Sim, utilizando aqui, ou então, acessando a página do Toledo Prev, lá eu ia mostrar para vocês todos os candidatos, né, que se inscreveram. Nós temos na parte, o que vão ser essas eleições? Para o Conselho de Administração, os servidores em atividade vão eleger um representante titular e um suplente. Opa, acho que voltou, né? Voltou, né? Então, aqui, ó, eleições para o Conselho do Toledo Prev. Candidatos representantes dos servidores ativos. Então, para o Conselho de Administração, os servidores em atividade vão votar para um titular e um suplente. As eleições aqui, então, 20/10 até 23/10. E aqui estão os nossos candidatos, né, os corajosos aqui que se inscreveram para as eleições. Nós tivemos 5 candidatos que foram homologados. Nós temos a comissão eleitoral, da qual aqui a Portela, que está presente, faz parte, e a Isiane, né, faz parte. Nós temos o Alisson, também da assessoria jurídica, que faz parte da comissão de eleições. Aqui estão, então, os servidores que se inscreveram. A gente deixou um pequeno currículo de cada um aqui no site, para que o servidor... Porque os nossos servidores, às vezes, não conhecem quem é o candidato, então, para saber qual a formação, se tem algum tipo de certificação, qual a preparação dele, né? E aí, esses são os candidatos que serão votados pelos servidores em atividade para o Conselho de Administração. Já no Conselho Fiscal, os servidores aposentados que vão votar. Então, nós vamos ter uma eleição para o Conselho de Administração, que votam os servidores em atividade,
e uma eleição para o Conselho Fiscal, que vão votar os servidores, os segurados aposentados. Aqui nós temos os candidatos aposentados, né? Aqui a Marinese e a Gert já fizeram, na verdade, todos aqui já foram, em algum momento, foram conselheiros do Toledo Prev, né? Na última gestão, a Marinese e a Gert também estavam no conselho, são aí candidatas, né, a se reeleger pelo conselho, já com... E aqui nós temos, neste aqui, a Érica, que é conselheira hoje, também candidata à reeleição do Toledo Prev. Então, aqui o servidor pode acessar a nossa página, pode conhecer os candidatos. A eleição será nessa página, o link para acesso, a gente vai estar divulgando, a partir de segunda-feira vai estar o acesso aqui nessa página, e aí aproveitar aqui para os servidores que estão assistindo no canal da Câmara, ou que vão assistir ainda até segunda-feira, que não deixem de entrar e de escolher o servidor que vai representá-los junto ao RPPS. Acho que é muito importante isso. A gente tem aí alguns servidores que se candidataram, que estão dispostos a contribuir com a gestão do Toledo Prev. São servidores, assim, que a gente vê que tem um perfil e que vão estar contribuindo para o RPPS. Então, chamar os servidores para que realmente busquem isso, dúvidas, podem nos procurar, vamos trazer aqui também a divulgação da comissão eleitoral, se tiver algum problema na votação, pode buscar a comissão para que a gente possa resolvê-los. No último dia de votação, dia 23, se tiver algum servidor que não tem acesso, não tem o dispositivo, pode vir até a prefeitura, que nós vamos ter um terminal ali para que ele realize a eleição. Lembrando que não é uma urna, é um terminal onde ele vai fazer o acesso vai ser pela senha do Olerite. Amanhã de manhã nós vamos testar o sistema, junto com a comissão, para funcionalidade, e segunda-feira, então, todos convidados aí a fazer a votação. E aí nós terminamos aqui a apresentação e ficamos aí à disposição. Só ver se os meus presentes querem fazer alguma complementação. Então, não sei quem está assumindo agora. Boa tarde, Roseli. Eu assumo como secretária da comissão. Agradeço a explanação. Também ia passar a palavra aos demais membros técnicos, então, não há comentários. Então, passo a palavra aos membros da comissão. Vereador Chumbinho. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Jaldir, Leandro. Nossa colega, que eu nunca sei o nome dela lá. Obrigado pela presença de vocês. Gostei da explanação e, pelo que eu vejo, está correndo, da última apresentação até agora, está correndo tudo naturalmente. Mas vocês aguardem um pouquinho que eu vou chamar o Genésio, tá? Já vou chamar o Genésio aí para ele vir. Desculpa. Roseli, na verdade, assim, eu estava olhando, discutindo hoje com alguns servidores, fui perguntado sobre algumas coisas, sobre essa eleição, que já está lá no portal, então as pessoas perguntam, né? E muitos não têm noção do que significa ser conselheiro do FAPES, né? Aí, quando a gente começa a explicar a situação, como é que está a situação atuarial, como é que está o nosso patrimônio líquido, aí as pessoas começam a perguntar mais coisas, sobre tudo aquilo que a gente perguntou para aquele pessoal de fora que veio com vocês na última vez. Então, a importância de votarmos todo mundo para que seja eleito o Conselho Fiscal. A gente vê que todos os 5 que vão ser votados pelos ativos e os 4 que serão votados pelos inativos, pessoas da mais alta capacidade, eu tenho que tirar o chapéu para vocês, e falei da coragem de vocês de assumir, porque sempre alguém tem que assumir, não tem outra coisa a fazer, a importância que vocês têm nisso aí. Então, a gente parabeniza pela explanação, e a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: hoje o fundo está saudável, como estão as previsões, e também a questão, lá em Brasília a gente viu que foi rejeitada a emenda que tentava colocar o fundo sobre o guarda-chuva da lei federal. Ela foi rejeitada, então agora fica a cargo do gestor
fazer a reforma em algum momento, e acho que alguém vai ter que fazer a reforma, a gente fica feliz que se discute aqui, não vem nada imposto de cima para baixo. Como você diz, o nosso fundo está muito bem premiado, muito bem selado, né? Então, nada melhor que discutir o nosso assunto aqui sem ficar sobre gestão do governo federal. Então, essas perguntas eu tenho para te fazer, e claro que a gente torce para que daqui a pouquinho saia uma reforma justa, como eu sempre preguei aqui, uma reforma que é necessária, a gente sabe que em algum momento vai ter que ter a reforma, e também traz informações do que está sendo discutido com o gestor atual sobre essa possível reforma do FAPES. E bem dito que eu sempre preguei a reforma, não estraçalhando a carreira de muitos, mas a reforma a gente sabe que tem que acontecer. Então, essas 3 questões para você me clarear. Obrigado. Obrigada, vereador Chumbinho, pelas colocações. Assim, a gente faz esse acompanhamento, tanto da evolução atuarial, quanto a preocupação que todos os gestores e membros dos colegiados têm com os ativos, a preocupação de atingir a meta, de manter esses ativos crescendo, mas a gente tem uma preocupação quanto gestão do Toledo-Prev em relação ao ente municipal, porque a gente observa, se vocês viram aí também na apresentação, em relação aos aportes. E hoje, a legislação, ela coloca a questão orçamentária e financeira para o gestor municipal. Neste ano, nas reuniões, como mencionei, que nós debatemos a questão das premissas atuariais, nós também temos o estudo de viabilidade econômico e financeira. E nesse estudo de viabilidade econômico e financeira, há um item aonde se soma o déficit atuarial mais a dívida consolidada líquida do município. E a gente sabe que, pela Secretaria do Tesouro Nacional, esse índice ele não pode ultrapassar 120%. Então, no caso de Toledo, para o ano de 2024, esse índice chegou a 125%. Então, nós discutimos no âmbito do Executivo, com o atuário, com o comitê, com os presidentes dos conselhos, e, assim, o fato de ter registrado esse percentual acima dos 120% levou com que tanto o gestor do RPPS quanto o gestor do ente municipal tivesse que fazer uma justificativa. Então, atuarialmente, o RPPS ele está equilibrado, porque nós temos um plano de equacionamento, como eu falei, que tem os aportes e que o ente municipal vem cumprindo rigorosamente. Então, ao longo dos anos, e eu posso falar de muitos anos que eu estou à frente da gestão do RPPS, todas as gestões municipais cumpriram com a questão da parte do equacionamento. Hoje, nós temos um agravamento por conta da nova legislação. No passado, ainda se fazia vários reparcelamentos da tabela, se alongava esse prazo, dando um fôlego maior para o gestor municipal, para o ente municipal. Hoje, a legislação ela coloca que o valor do aporte ele não pode ser inferior aos juros que se tem, e aí você tem que pagar todo o juro e começar a amortizar. É como quando a gente vai fazer um empréstimo, e aí eles aplicam lá a tabela price ou outra tabela que se tenha num empréstimo, que em determinado momento você está pagando juro e amortizando. Hoje, a parte do equacionamento do déficit atuarial, ela segue esse tipo de normativa. Então, a gente viu e vem acompanhando pela gestão atuarial que o déficit atuarial ele vem tendo uma evolução. E aí, obviamente, que tem que caber dentro do orçamento do município. A gente sabe que, para o ano que vem, nós vamos ter aí, e o Jaldir, como diretor da Receita, acompanha bastante isso, a gente vai ter aí uma queda de receita, a gente já vem sofrendo uma queda de receita, que sempre quando a gente analisa um plano de amortização e a gente olha para o futuro, a gente sempre olha que a nossa cidade vai crescer,
que ela vai trazer empreendimentos, que ela vai trazer receita, e que lá na frente aquele valor ele seja muitas vezes um percentual mais marginal da receita e não um percentual tão importante. Então, a preocupação que nós temos em relação a essa evolução do déficit atuarial é realmente até que ponto que o ente municipal vai conseguir, dentro da responsabilidade fiscal, né, que isso também é tudo legislação, suportar esse plano de equacionamento. Nós podemos reparcelar o plano? Podemos. Hoje nós temos um plano até 2039. Nós poderíamos fazer para 35 anos. Mas, de novo, o que eu já falei, se nós mantivermos o déficit atuarial elevado, quando nós formos fazer a tabela de equacionamento, o valor da parcela do aporte anual, ele vai ter que corresponder pelo menos aos juros. E nos estudos que a gente tem feito, mantido o déficit atuarial elevado, o que ocorre? Para os anos, agora, os primeiros anos, não há nenhuma redução do aporte. Ele começa a acontecer de um período para frente. Então, esse é o ponto que a gestão do RPPS está atenta em relação ao cumprimento do déficit atuarial aí do plano de equacionamento. A pergunta é essa. Aí é sobre a PEC, né? Realmente a PEC lá houve a rejeição dessa parte que traria isso com prazo para que os municípios pudessem se adequar, mas a PEC ela trouxe algo que, para Toledo, talvez na parte de precatórios, mas na parte de dívida previdenciária, né, que é o nosso ponto aqui, ela não trouxe um resultado favorável. Por quê? O município de Toledo ele não tem dívida com o RPPS. Nós temos, sim, um provisionamento matemático, que é o equacionamento do déficit atuarial, e que que foi estabelecido para frente. Mas a dívida, no caso da PEC, lá, que pode se parcelar em até 300 meses, seria aquele município que deixou, de alguma forma, de aportar a parte patronal, e aí ele pode, a parte patronal, fazer esse parcelamento em até 300 meses. Então, a PEC realmente, para o município de Toledo, não trouxe um benefício no sentido previdenciário, né? Concedo a palavra aos demais presentes. Vereadora Zéias. Roseli, eu tenho uma pergunta também para o Jalder, se me aproveitar o momento da questão de arrecadação, da queda de arrecadação, mas eu faço depois. Deixa eu só voltar na questão do patrimônio, se puder voltar no slide do patrimônio, se pudesse explicar que foi um ganho bem de 500 para 700, né? Primeiro, saudar todo mundo aí presente. Se pudesse explicar essa questão da evolução do patrimônio, de uma forma que nós pudéssemos entender o que gerou esse crescimento. Sim. Aproveitando, Jaldir, nós temos aí uma perspectiva de queda de arrecadação. Você pode explicar, dentro do seu parâmetro, isso é gestão municipal? Reflexo do que a Roseli falou, do impacto externo? Só para você deixar isso claro aí, porque é óbvio, o orçamento já foi previsto. A Roseli já deixou garantido que o FAPES está equilibrado. Então, só para garantir os servidores, que quando fala dessa questão já ficam preocupados, mas o FAPES está equilibrado dentro das perspectivas, mas só essa explicação, depois a Roseli puder explicar do patrimônio. Boa pergunta, boa tarde a todos. É preocupante para nós, né, que a gente tem um histórico, né, de arrecadação, sempre num crescimento positivo, e o fato é que a gente tem um problema de âmbito nacional, tanto na parte fiscal, a redução de gastos, na questão econômica, é óbvio, isso se reflete na arrecadação, porque nós não vemos assim incentivos fiscais que demandam tanto recurso para que haja uma queda na arrecadação. Nós temos uma queda, sim, em função da atividade econômica. E isso está se refletindo mais significativamente agora no segundo semestre, que era uma das situações que nós já prevíamos lá atrás, que ia acontecer, uma hora a conta chega.
né? E nós temos esse problema agora nos repasses constitucionais, que são o Fundo de Participação dos Municípios e do ICMS, âmbito estadual. Pelo contrário, a arrecadação dos tributos diretos nossos aqui, ISS, TBI e IPTU, tem se mostrado o contrário, eles têm aumentado, porque a gente consegue administrar aqui. O problema está, então, no âmbito nacional, né, com essa atividade econômica que gera o IPI, o Imposto de Renda, e a questão do ICMS, que também não está atingindo nem a inflação do ano passado. Coisa que o histórico, e se nós pegarmos estatisticamente nos anos anteriores, ele sempre teve um crescimento assim, acima da inflação. E agora, no segundo semestre, ele está se comportando nem a inflação, está negativo, inclusive. Então, isso nos preocupa muito, sim. Pegando o gancho aqui, o cenário de arrecadação, do impacto da crise nacional, de arrecadação e das isenções que eles fornecem e dessas questões de imposto de renda e tudo, reflete nessa arrecadação do município. E acaba tendo esse cenário que nós estamos passando. Então, só. Roseli. Essa a tela do patrimônio. Porque você vê ali, ó, 552, 570, 458, bem razoável, mas 729 é uma evolução. Você fala de 2024 para 2025. Então, aí nós tivemos 2 pontos que antes eu mostrei na parte das receitas. Um ponto importante foi a questão aí, nesse segundo quadrimestre, quando houve uma acomodação da incerteza, né? Tanto nos mercados globais quanto na economia doméstica, nós tivemos aí alguns setores, e dos quais também compõem a nossa carteira, que houve uma valorização dos ativos investidos. E aí o fato da gente ter conseguido também rentabilizar a nossa carteira acima do percentual que estava posto como meta, também trouxe essa melhoria. Não só isso, também o aporte do equacionamento do déficit atuarial, esse ano, que o município vem realizando, ele também trouxe uma melhoria. E também nós tivemos, na questão da compensação previdenciária, nós temos lá 300, 400 requerimentos numa fila aguardando. E aí, o Ministério da Previdência, ele fez uma questão robótica para fazer análise. E aí começou a analisar e começou também a liberar os valores em atraso que estavam lá retidos. Porém, o que aconteceu? O governo federal também ficou sem dinheiro, ele acabou baixando lá uma nova legislação de que ele só vai pagar à medida que ele tem orçamento. Então, essa também é uma receita que nós não estamos tendo. Nós tivemos o caso da Paraná Previdência, que dentro dessa parte da compensação previdenciária, num mês, recebeu aí 10 bilhões. Então, assim, a gente teve um incremento, sim, por conta disso, mas foi mercado financeiro, foi a parte de aportes, e também tivemos contratações, o que também elevou as contribuições. Então, foi um pouco de tudo que trouxe esse incremento aí no nosso patrimônio. Porém, quando a gente olha do lado do nosso passivo, nós também tivemos um incremento do passivo, como eu mostrei na evolução atuarial. Então, apesar da gente estar evoluindo, existe o ponto de atenção na contraparte do passivo, porque eu vou chegar lá naquela tela da evolução, só para mostrar aqui o segundo quadrimestre. Olha, veja aqui, o PMBC, Provisão Matemática de Benefícios Concedidos. Essa provisão está em 1.536 milhões. Então, imaginem que os ativos que nós temos em caixa, eles teriam que ser suficientes para pagar essa provisão matemática. Então, nós estamos com 730, basicamente 50%. Então, claro, se nós olharmos aí o volume de recursos que nós estamos com gestão, e aí tem uma fala que eu e o Leandro costumamos
Nos últimos dias, a gente esteve em Curitiba, reunido com os maiores RPPS, Maringá e o próprio Instituto de Curitiba. O gestor de Curitiba disse que o prefeito de Maringá levantou lá uma situação de que nenhum empresário teria, ou pessoa física, uma carteira igual ao que tem um RPPS para fazer a sua gestão. Então, claro, a gente tem os ativos importantes, mas eles são insuficientes para cobrir aí o que a gente já tem de benefício concedido, né? Então, isso significa dizer que nós quase temos a reserva para cobrir os benefícios a conceder, que aquilo que os servidores hoje em atividade estão acumulando está sendo destinado para pagar as aposentadorias daqueles que já se aposentaram. Basicamente seria, não sei se eu respondi tua pergunta, vereador. Sim, respondeu. Duas perguntas, e eu prometo encerrar, não sou da comissão, mas sou servidor. Duas perguntas. Uma, quando nós vemos a aposentadoria por invalidez, vocês têm mapeado o perfil de que setor tem mais invalidez? Qual setor da prefeitura? Identificado, você olha, esse setor, a não decorrer, o RH tem esse estudo, porque é importante saber, até para nós, vereadores, até na nosso trabalho de fiscalização, observar esse ambiente de trabalho nessa questão. Uma segunda pergunta, deixa o Leandro responder essa pergunta aqui, acho que ele está... Boa tarde, então, a gente iniciou esse trabalho justamente devido à conversa sobre as premissas, né? Porque ao definir a questão das premissas para o cálculo atuarial do ano que vem, a gente viu o quanto impactaria a questão das aposentadorias por invalidez. Daí, a partir deste momento, a gente começou a fazer mecanismos para quantificar isso, ver as principais condições que levam os servidores a se aposentar por invalidez, né? Claro que é um trabalho que está se iniciando, assim, vai engateando, mas assim, aos poucos, a gente vai querer estabelecer, e a gente já tem a percepção que tem muitos casos de saúde mental, tá? Então, nas mais diversas áreas, tá? Isso é meio que padrão após pandemia, né? Então, a gente está iniciando um trabalho para tentar reverter essa condição e fazer o servidor não prosseguir para uma aposentadoria por invalidez, né? Esse é o principal motivo nesse momento, porque hoje, né, de um ano para o outro, que vai mais impactar o cálculo atuarial é a alteração da tábua, né? Então, justamente devido a essa condição da aposentadoria por invalidez. Isso é importante porque quando fala aposentadoria de invalidez, genericamente na mente surge o cenário do concursado por... meu Deus, como que é? Quando você tem a deficiência? PCD. E não é, do jeito que você está apresentando, é pelo contrário. Então, seria interessante, numa próxima apresentação, trazer para nós esse mapeamento, até para nós identificar como que está esse cenário da aposentadoria de invalidez, porque é um debate que nós podemos fazer, entendeu? Dentro do setor. Uma segunda pergunta aí fica para a Roseli e para o Leandro, aproveitando. Nós tivemos um acréscimo substancial de servidores, 650 servidores. Isso impacta tanto no cálculo atuarial, porque esses servidores estão prevê que vai se aposentar, mesmo que tenha um giro, mas entrou, já se prevê. Mas, positivamente, vocês têm um percentual de contribuição direto, porque antes eles não contribuíam para o fundo, né? Agora passam a contribuir. É óbvio que dentro do gasto com o pessoal, não tem como dizer que esse pessoal não influencia. Influencia, porque está gastando com eles. Então, há um gasto com o pessoal que aumenta um pouco o índice na folha. Mas, positivamente, vocês têm um percentual de quanto contribuiu essa entrada, esse percentual? Para efeito de acompanhamento atuarial, a gente calcula sobre a remuneração de cada servidor. O que ele traz, que a gente consegue observar, é nessa variação, quando a gente analisa, faz o acompanhamento de um mês em relação ao outro. Então, a gente tem, não está na apresentação isso, quando a gente faz esse acompanhamento daquelas admissões que entraram no mês,
Só que aí também tem os que se aposentaram no mês, tem os que se exoneraram no mês. Então, a variação, muitas vezes, ela não é tão representativa. Então, claro que nós temos uma oscilação no resultado. Tem meses que ele vai recuar, tem meses que ele é mantido, ou ele evolui. Mas não temos esse número assim, aumentou em tantos percentuais. O nosso acompanhamento ele é relacionado a como que aquela massa vai impactar, porque ali entra também a idade desse servidor, né? Se ele com que idade que ele ingressou. E ao mesmo tempo que a gente calcula a contribuição dele, a gente calcula quanto que o RPPS vai gastar com pagamento de benefício para aquele servidor, e aí a gente traz o impacto final. Sim. Perfil de idade para nós? Sim, a gente pode, talvez numa próxima, a gente pode trazer, sim. A gente tem esses controles lá, né? Claro, cada servidor vai alterar uma condição. Cada admissão, ele vai gerar ou um déficit atuarial ou um superávit, porque ele vai trazer as condições dele dos empregos anteriores, a condição de idade e de saúde dele, né? Então, isso tudo influencia cada caso. Só sobre, por exemplo, a questão lá dos PCDs, a aposentadoria de invalidez, só para deixar claro, ela é concedida após o servidor permanecer afastado por mais de 24 meses, tá? Então, os principais motivos que levam a isso, às vezes, é um servidor, ele sofreu um acidente, quebrou a perna e tal, daí vai fazendo cirurgia, vai, e permanece afastado pelo período, daí obrigatoriamente o município precisa fazer a aposentadoria por invalidez. Então, essa é a legislação que hoje a gente tem vigente, né? Então, devido a isso. Esse é só um exemplo, mas, por exemplo, um servidor que permanece... A saúde mental, por exemplo, tem servidores que permanecem afastados por um longo período, né? Então, a gente vai ter... A nossa ideia mesmo é fazer esse mapeamento e ver os principais motivos que levam os servidores a se afastarem, né? Até porque, a partir do ano que vem, vai entrar em vigor a ANR sobre os riscos psicossociais, e isso vai ser algo que vai impactar bastante em todas as condições trabalhistas. Obrigado. Jaldi, foi bom a sua fala. Desculpa trazer você para o debate, porque acho que é pertinente. Eu gostei da prefeitura emitir aquela nota, mostra a clareza da realidade. A sociedade entender. Que os servidores, a sociedade fica assim, será que complicou o nosso cenário? O que essa crise nacional chegou aqui em Toledo? Que nós pensamos que, por ser o PIB agropecuário, nós não imaginamos que o cenário nacional não interfere aqui. Às vezes nós pensamos que estamos numa ilha, e quando não. Então, essa explicação, Geraldo, desculpa trazer para o debate, saiu ontem essa questão, foi um boom, servidores estão preocupados, porque pegam informação de WhatsApp e não sabem diluir, imaginando que já começa esse corte e esse detalhe, quando na realidade não é, e dentro da perspectiva, essa crise já não é que era esperada, diante das reduções de IPI, das deduções que está vindo lá em cima dessas crises, iria chegarmos nisso aqui. E nesse sentido, Leandro, trazer essa questão dos servidores, só para mostrar que o fato positivo da contratação dos servidores é que contribui direto para o FAPES. Isso é um fator positivo, nesse sentido. Jaldi? Só para deixar mais claro, a maioria dos municípios dependem de 80% acima dos repasses constitucionais para a manutenção. O município de Toledo, hoje, ele detém 38% dos tributos próprios. Então, a diferença de 100% é dos repasses constitucionais. Dá uma diferença boa, né? Então, é nesse sentido que qualquer impacto no âmbito nacional, os municípios sofrem. Uns mais e outros menos. O município de Toledo está sofrendo menos um pouco. Tem municípios aqui da região oeste que está com uma situação drástica. Mas pegar outros municípios aí, não sei como é que eles vão sair dessa situação.
Isso. Nós não aqui. Nós não vamos aumentar a carga tributária por enquanto, e acredito que não vai aumentar, o prefeito não vai fazer isso, porque a gente tem uma situação, dizemos assim, controlável, porque a gente já fez o dever de casa lá atrás, né? Mas a maioria dos municípios não fizeram, então vai ter um impacto muito maior com essa frustração de receita, porque depende mais do governo federal e estadual do que municipal. Só deixar claro, isso é importante, vamos aproveitar aqui, desculpa. Nós estamos dentro do tempo de vocês. O que são repasses constitucionais? Porque tem alguém acompanhando que fala, o que é isso? Ah, sim. Os repasses constitucionais são aqueles repasses que estão na Constituição, que os municípios, os estados, eles têm uma fatia do bolo. Por exemplo, da arrecadação federal, da arrecadação do IPI, do Imposto de Renda, os municípios ficam com 25%. E é distribuído de acordo com a população. Do ICMS, a mesma coisa. Os municípios ficam com uma fatia, que é distribuído para todos os municípios do estado do Paraná. Então, o estado do Paraná arrecada o ICMS e joga no bolo. Cada um tem um índice que vai buscar lá a sua fatia, seu pedacinho do ICMS. Assim como o IPVA, por exemplo, é 50% para os municípios onde estão emplacados os carros. Eu até nem falei nisso, né? Com a redução da alíquota do Estado, foi 49%. Nós já estávamos com as peças orçamentárias prontas. Tivemos que refazer. Então, uma diminuição é de quase 30 milhões. O município teve que se adequar. Então, quando ele fica à mercê dos repasses, é isso aí. Não consegue controlar esses repasses constitucionais. Só os tributos próprios, por exemplo, IPTU, ISS, TBI e as taxas. Isso a gente consegue controlar. E administra muito bem, por sinal. Agora, o restante fica a cargo do governo federal e estadual. Isso, só para explicar, são todos servidores públicos, com exceção da Roseli, que está já aposentada, né, Roseli? Isso, mas são todos servidores, para não pensar que uma resposta de um cargo político, não, o Jaldi é servidor público. Só para explicar, porque o pessoal traz cenário, a política faz parte, né? Mas mostrando essa realidade. Gratidão. Alguém, mais algum comentário, uma participação? Eu olhei aqui para o sindicato, tudo certo? Por fim, em nome da Comissão de Seguridade Social e Cidadania, agradeço a presença da diretora e sua equipe, da imprensa e da comunidade que se fez presente acompanhando esta audiência pública. Cumprida a finalidade desta audiência pública de prestação de contas, declaro encerrados os trabalhos às 16h40.